O conhecimento amplia a vida. Essa frase nunca fará tanto sentido quanto quando nos referimos aos profissionais de saúde. Muitos de nós sonham desde a infância com esta profissão tão nobre. Uns chamam de dom, outros de vocação, mas ser um profissional de saúde é a escolha de uma vida. Esta jornada é repleta de exigências e alto nível de dedicação. Sim, o período acadêmico é difícil, mas as pessoas não imaginam o novo mundo de informações que se abrem para quem escolhe se dedicar à área da saúde. Tamanha dedicação faz com que as expectativas sejam altas desde o início da graduação, o que se confirma ao longo dos anos com a dedicação do dia a dia e suas conquistas profissionais, que se multiplicam com o firme propósito de cuidar das pessoas e salvar vidas. A cada plantão, atendimento ou procedimento realizado, o profissional se sente mais preparado e os receios de recém-formado vão ficando para trás e vão dando espaço para um profissional mais maduro que se torna referência no que faz. Para colaborar com este desenvolvimento, existe a Esculap Academia. Desde 1995, oferecemos cursos e programas de educação continuada, combinando conhecimento científico com técnicas aplicadas e aprendizado digital. Desta forma, contribuímos para que os profissionais desenvolvam suas habilidades e capacitem-se com o que há de mais moderno em todas as áreas terapêuticas nas quais a B. Braun se faz presente. Especialmente idealizada para profissionais apaixonados e ambiciosamente comprometidos com a saúde das pessoas, a Esculap Academia conecta o profissional às novidades e avanços dos produtos B. Braun, utilizando conceitos de treinamento e tecnologias inovadoras que tornam o aprendizado uma experiência e nos aproximam do dia a dia das instituições de saúde. O distanciamento social acelerou o processo de digitalização no mundo. A Esculap Academia evoluiu junto. Passamos por grandiosas transformações que trouxeram novas soluções para nos conectar e aproximar ainda mais, mesmo que virtualmente. Hoje, a Esculap Academia, braço acadêmico científico do Grupo B. Braun, já é uma referência global em capacitação e treinamentos, movimentando uma rede de conhecimentos que abrange mais de 40 países. Cuidar do outro em períodos tão delicados requer responsabilidade e muita dedicação. Ser profissional da saúde é muito mais que exercer o que foi estudado. Ser profissional da saúde é um ato de amor pelas pessoas e pela vida. Por isso, a Esculap Academia assume a responsabilidade de juntos contribuirmos para o aprimoramento da assistência médica para proteger e melhorar a saúde das pessoas ao redor do mundo, por meio de diálogos dedicados à vida. Boa noite, pessoal. Queria desejar aqui boa noite para todos os que estão presentes aqui de forma presencial. Queria falar uma boa noite para você que está assistindo a gente de casa. Nós estamos transmitindo esse evento para o Brasil inteiro. Tá? Eu sou o Jaime Silos, eu sou o gerente de produtos da Esculap e é um prazer enorme estar aqui hoje com vocês. Tá? O evento de hoje ele tem o título de Hidrocefalia no século XXI, Conquistas e Desafios. Tá? E além desse evento de hoje, eu queria ressaltar aqui com vocês que a Academia Esculap ela faz diversos eventos no decorrer do ano. Online, presencial, de diversas patologias, diversas unidades de negócio. Então, se vocês quiserem acompanhar mais de perto, ver quais eventos a gente está fazendo, o que vai acontecer no mês que vem, é só seguir a gente nas redes sociais. O nosso Instagram ele é novinho, é só procurar lá @bbraun_br. Tá? A gente tem também a nossa página no LinkedIn. Também só procurar lá B. Braun, e aí vocês conseguem estar em contato com a gente para poder ver quais são os próximos eventos, talvez o próximo de neurocirurgia, que às vezes não é aqui, é em outra cidade, aí para poder acompanhar essa nossa jornada de educação. Tá? Eu queria compartilhar aqui uma mensagem super importante, que é uma coisa que eu acho que é super legal desse tipo de evento, que
é a troca de experiência entre vocês, a troca de experiência entre vocês e o palestrante. Então, não fiquem tímidos, façam perguntas. O pessoal de casa pode escrever as perguntas no chat, que na medida do possível a gente vai ler essas perguntas aqui para poder tentar responder. Tá? Então, eu acho que isso é legal. A apresentação está dividida em duas partes. A primeira é uma parte um pouco mais didática, e depois vem alguns casos com discussão, e aí eu acho que o ambiente fica bem propício para a gente compartilhar, vocês compartilharem um pouco da experiência de vocês. Mas, enfim, chega de introdução, tá? Queria introduzir aqui o nosso palestrante. Ele atualmente é professor titular e livre-docente da disciplina de Neurocirurgia da Escola Paulista de Medicina. Tá? Ele é o orientador da pós-graduação em Neurologia e Neurociências da Universidade Federal de São Paulo, é graduado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, mestrado em Medicina pela Universidade Federal de São Paulo e doutorado em Neurocirurgia pela Universidade Federal de São Paulo. Então, eu queria uma salva de palmas para o Dr. Sérgio Cavalheiro. Vem para cá, doutor. Obrigado, Jaime, pela apresentação. Tá? É um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês, fazendo parte da Escolap Academia. Aliás, gostaria de agradecer à Escolap por esse convite e por fazermos parte dessa academia, que é a função de ensino dentro de uma empresa como essa. Nós trabalhamos lá na Escola Paulista de Medicina, temos um serviço bastante grande na Universidade Federal, e nós vamos compartilhar um pouquinho daquilo que nós fazemos, um pouco dos desafios que nós temos com relação ao tratamento das crianças e dos adultos com hidrocefalia. Eu sempre gosto de começar essa apresentação lembrando que nós voltamos para a era espacial, né? Hoje nós estamos mandando até pessoas que não são astronautas para o espaço, e os russos foram os primeiros a fazer isso, soltando o Sputnik 1. Né? E o Sputnik 1, ele nasceu quando eu nasci, quando lançaram o Sputnik. E minha avó me chamava de Sputnik. E, exatamente nesse momento, começaram a produção de válvulas. Né? A válvula foi justamente no ano em que lançaram o Sputnik que eles começaram a fabricar as válvulas, há 64 anos. Bom, significa que eu tenho 64 anos, então posso mentir bastante para vocês com relação a essa parte de hidrocefalia. E o que acontece? Embora nós já estamos na era espacial, nós ainda não entendemos por que o nosso cérebro tem esse formato. Por que o ventrículos são dessa maneira? Né? Por que nós temos 2 ventrículos laterais, um terceiro ventrículo único, uma estenose na comunicação ventricular, três saídas desses orifícios, e ainda mais quando nós colocamos isso dentro de uma caixa inelástica, onde nós temos líquor, nós temos sangue. Então, nós ainda não conseguimos entender por que isso não poderia ser tudo quadradinho, né? Qual a função disso? Qual a função de eu ter 2 arcos circulares em volta do aqueduto? Será que esse é para nos mantermos de pé? Porque a nossa anatomia ventricular é bastante diferente dos outros animais. E aí, quando isso aí tudo entope, nós resolvemos colocar algum sistema para desentupir, e eu já de antemão falo que os engenheiros, principalmente quando nós operamos filhos de engenheiros, é extremamente difícil eles entenderem essa dinâmica ventricular. Bom, qual a importância de nós conhecermos isso? Né? Em torno, nos Estados Unidos, de 68 para cada 100 mil nascidos vivos tem uma hidrocefalia. No nosso meio, é praticamente o dobro, talvez por causa de traumas, hemorragias, infecções, prematuridades, etc., e isso, pessoal, presta bastante atenção. Nós gastamos $1 bilhão por ano no tratamento das hidrocefalias. Então, é uma coisa importante quando nós paramos a pensar em saúde pública. E no mundo existem várias fundações de apoio a tratar essas crianças com hidrocefalia, no Brasil, em qualquer lugar que seja, e alguns times de futebol, como vocês vão reconhecer aqui, também apoiam essas causas, dando fundo para você estudar a hidrocefalia e mesmo tratar essas crianças com hidrocefalia. E aí vem a grande pergunta, qual a melhor válvula? Esse trabalho, feito pelo Benjamin Worth, ele fez na África, e ele mostrou que qualquer válvula não tem diferença o tipo de resultado.
ele colocava a válvula, analisava depois de um ano, e ele mostrou que praticamente não tinha diferença os diferentes tipos de válvula, usando uma válvula extremamente cara e usando uma válvula extremamente barata. Isso nós podemos dizer que, embora esse trabalho seja publicado no Journal of Neurosurgery, nós não concordamos muito com isso. Talvez em um ano não tenha diferença, mas depois, com o passar do tempo, existe uma diferença bastante grande e nós vamos mostrar isso para vocês. O importante é que a válvula continue funcionando depois que você a coloque. E tanto não é verdade que, olha a quantidade de válvula que nós temos, né? Diferentes válvulas, válvulas em T, válvulas unidirecionais, válvula bidirecional, válvula gravitacional, válvula programável, ou seja, significa que nenhuma dessas válvulas ainda conseguiu. Então, se nós formos colocar os tipos de válvula, nós temos válvulas em fenda, válvulas em bico de pato, válvula em diafragma e molas. Todas as variações dessas válvulas baseiam nesses 4 tipos. Então, a maneira como eles rearranjam isso, nós vamos ter os diferentes tipos de válvula. E nós vamos tentar mostrar para vocês que não teria uma válvula melhor, você tem que adequar a válvula ao seu paciente. Então, eu não tenho nenhum conflito de interesse, eu posso falar de todas as válvulas à vontade, e vocês vão ver que para cada paciente nós vamos usar um tipo diferente de válvula. Agora, o que vai acontecer quando você coloca uma válvula, né? Vocês vão ver que 64% desses pacientes, os ventrículos vão ficar colabados, né? Então, às vezes, fala, a válvula está drenando demais, mas é normal, os ventrículos vão ficar colabados. Apenas 8% vão manter um ventrículo normal, né? E essa válvula funcionando. 18% ainda moderadamente dilatada e em torno de 8% também mais ou menos dilatada. Então, guardem isso aqui. Quando você põe uma válvula, você vai ter uma tendência a ter o que nós chamamos de slit vêntrico, uma válvula colabada. Isso porque, como nós estamos tirando gasolina do carro, hoje em dia não se faz mais isso, mas você vai ter um efeito sifão que vai puxando esse líquido e você vai ter o aspecto em slit vêntrico, tá? E 11%, então, desses ventrículos que vão estar colabados, nos pacientes vão ter sintomas e você vai ter que fazer alguma coisa, tá? E alguma coisa, quando eles estão colabados, seria o uso dessa válvula chamada Prograve 2.0. Essa válvula é baseada na latinha de Neucid, que era um remédio para você tratar piolho, né? Quem é mais novo não lembra disso, e você apertava essa latinha e saiu o pozinho para você tratar piolho. Então, você aperta a válvula aqui e você consegue programar. E essa válvula ela tem um sistema, né, antigravitacional, que você tem uma pressão fixa aqui e uma pressão que você consegue aumentar, passar de 0 a 20, se for o caso, mas com uma pressão fixa. E, às vezes, essa pressão fixa aqui chega até 35 centímetros de água. Então, se você combina 35 com mais 20, você está dando uma resistência de 55 centímetros de água, o que é bastante para você controlar os pacientes que têm sintomas de slit vêntrico. Isso é muito interessante. Esse é o Dr. Mitka, que é um engenheiro que desenvolve essas válvulas. E quando nós fomos conversar com ele, realmente ele tem uma experiência muito grande com válvula e uma responsabilidade importante de desenvolver sistemas para resolver os problemas que nós temos no dia a dia, né? Então, essa válvula foi desenhada por ele depois de muitas mudanças. Ele já fez válvula que você regulava os 2 componentes e aí deixava o neurocirurgião louco. Você fazer 2 controles ficava uma coisa muito difícil. Ainda existe essa válvula, mas parece que essa válvula ela veio para ficar. Então, ela tem um reservatório, a válvula que você programa e o mecanismo antisifão. E o que é legal dessa válvula é que, quando você aperta como se fosse uma válvula de Neucid, uma lata de Neucid, a ressonância não desprograma isso, né? Porque é muito comum algumas válvulas você fazer ressonância magnética e ter que reprogramar a válvula. E nesse tipo você não precisa fazer nada, ela não desprograma facilmente, né? Então você aperta aquela membrana que parece uma latinha, no caso é de titânio, você põe a pressão que você quer e com essa bússola... Opa! Trocar. Obrigado. E com essa bússola, você rapidamente sabe que pressão que está. Então, é muito fácil de controlar, é muito fácil de você fazer isso. Então, ela tem um reservatório, essa membrana táctil e uma unidade gravitacional.
Quando o paciente deita, você perde essa unidade gravitacional, né? Então, fica só a pressão da válvula. Então, com isso, você consegue ir controlando esses casos, né? Então, quando você levanta, essas bolinhas descem, ela aumenta a pressão, vão dar a pressão fixa que você quer, e quando você deita, esse mecanismo inativa, né? Então, isso é realmente para você conseguir colocar o paciente numa posição boa. E aqui, ó, a unidade gravitacional, que você pode não ter nada ou chegar até 35 centímetros de água. Então, se você soma mais 20 de pressão, você consegue chegar até uma pressão de 55. Eu tenho alguns pacientes, adolescentes, que necessitam ficar nessa pressão. E nós temos também os sistemas pediátricos, PED-GAV, que é bastante interessante isso, porque se você for ver de colocar uma válvula numa criança de 2, 3 quilos, que tem a pele bastante fina, você usar uma válvula assim de baixo perfil, tá? E com o sistema gravitacional, ela também consegue resolver esse tipo de problema. Ele tem o mesmo mecanismo, quando a criança fica de pé, essas bolas sobem e não deixam drenar tanto líquor como nós queremos. E essa é a curva que ela faz, né? Ela mais ou menos fica estándar com isso. Bom, vamos falar um pouco de hidrocefalia de acordo com a diferente idade, prevenção, classificação, patologia, experiência, e depois nós discutimos um pouco da expertise aqui com vocês. Então, vamos falar no primeiro período fetal, ou neonatal, ou no primeiro ano de vida. Como que é isso, né? Às vezes nós temos essas situações, né? Então, nós temos aqui uma gravidez gemelar, um feto normal e um feto com hidrocefalia. O que fazer com esse feto? Antecipar o parto? Neste caso, nada. Por quê? Porque notem que a cabeça desse feto ela é menor do que o irmão, que é normal. Então, isso é uma ventriculomegalia, isso não é uma hidrocefalia. Isso é ter uma destruição do parênquima cerebral, por algum motivo, alguma virose, alguma doença metabólica, mas então aqui eu não tenho pressão. Diferente deste outro caso aqui, ó, que esse é o irmão normal, e o outro irmão tem uma cabeça gigantesca, né? Esse é o Paulinho e o Pedrinho tinha uma mielomeningocele, nasceu de 40 semanas. O obstetra ficou esperando até 40 semanas essa cabeça crescendo. Isso foi muito interessante, porque ele me chamou na hora do parto, ele falou assim, primeiro vai sair a menina, depois vai sair o menino. Então, tanto faz que acontecesse com esse menino, porque tem uma hidrocefalia grande. Na realidade, os dois eram meninos. Quando ele puxou, veio esse daqui, e essa cabeça não saía. Eu tive que puncionar e tirar 300 ml de líquor para conseguir fazer esse parto. E das crianças é normal, e essa criança tem um retardo mental severo. Eles ficaram no hospital até 4 anos. O irmão normal também, que precisava ficar com o outro irmão. Então, nós chamamos isso de uma hidrocefalia destrutiva e isso de uma hidrocefalia obstrutiva, né? E aqui, nesses dois casos, os dois fetos têm hidrocefalia. Os dois são do sexo masculino. Os dois têm, então, a síndrome de Adams-Bicker, que é uma hidrocefalia ligada ao cromossomo X. Os dois têm um retardo mental. Então, não preciso fazer nada, eu não preciso antecipar, não preciso fazer nada com relação a essas crianças. E o Zika vírus foi exemplo de uma hidrocefalia destrutiva, né? O vírus matava esse cérebro, né? Em algumas publicações nossas com o Zika vírus, né? E você não precisava fazer nada. Mas os exames eles melhoraram bastante, então o que nós temos? Um ventrículo lateral dilatado, um terceiro ventrículo dilatado e o quarto ventrículo pequeno. Então nós temos uma estenose de aqueduto. Então o que nós podemos fazer numa situação dessa, né? Nós podemos colocar uma válvula, né, que vai levar o líquido do ventrículo dessa criança para o líquido amniótico. Então nós fazemos uma punção guiada por ultrassom, e nós colocamos um catéter, que é chamado double pigtail, né? São 2 rabinhos de porco, um enrola no ventrículo e outro vai para o líquido amniótico. Então, drena essa hidrocefalia. Só que, como é um catéter, mesmo dentro do útero, eu tenho uma hiperdrenagem aqui, ó, o slit vêntrico do feto, né? Porque essa válvula ela não tem pressão, ela é simplesmente um catéter que leva o líquido do ventrículo para o líquido amniótico. Quando a criança nasce, eu tenho que tirar a válvula, note aqui ao nascimento a válvula ainda funcionando, e depois nós colocamos uma válvula. E nós temos vários casos assim,
Então, antes da drenagem, após a drenagem, antes da drenagem, após a drenagem, são todos estenoses de aqueduto, olha. E isso evolui muito bem. Então, a gente tem feito muitos desses casos. Algumas vezes, você fazendo o Doppler da artéria cerebral média, você vê que você tem uma onda diastólica invertida, o que significa que a pressão intracraniana está muito grande. E depois que você põe a válvula, então isso aqui, ó, 11,58, antes de eu colocar a válvula, aqui depois que eu pus a válvula, 11,59, já normaliza o Doppler da artéria cerebral média. Aqui a criança ao nascimento, e o importante é o cuidado que você tem com essa criança, né? Ir no parto, tirar a válvula, dar um pontinho por onde ela está saindo, e aí a gente consegue resultados bastante satisfatórios dessas hidrocefalias dentro do útero, né? E aí, quando eles nascem prematuro, por exemplo, qual tipo de shunt, qual a pressão? Eu sempre uso de baixa pressão, válvulas de baixo perfil, funcionam muito bem, catéteres de ângulo reto, e também você consegue um bom resultado com essas crianças. E aqui eu uso um sistema em que a válvula é distal, é uma válvula tipo Pudens, é de um concorrente de vocês, não tenho culpa, né? Mas é simplesmente um catéter e a válvula fica na barriga. Então, ela fica de muito baixo perfil para não dar escara nessas crianças e sempre de baixa pressão. E nós mostramos já num estudo que nós fizemos com 114 casos, que embora seja uma válvula chamada tipo Pudens, né, o resultado dela é bastante semelhante às outras válvulas. Tá? Bom, no prematuro nós também temos uma coisa chamada hemorragia da prematuridade, hemorragia da matriz germinativa ou hemorragia peri-intraventricular. O que é isso? Você sabe que a matriz germinativa fica entre o núcleo caudado e o tálamo, nessa fissura aqui. Então, nós abrindo o ventrículo, nós vemos essa fissura bilateralmente. Né? E essa região é uma região que vai dar origem a todas as células do cérebro. Então, ela tem uma vasculatura sem a camada média desses vasos. Então, se um prematuro, essa estrutura, a matriz germinativa, ela vai desaparecer quando a criança tem ao redor de 2, 3 quilos. Então, se ele nasce antes disso aqui desaparecer, você tem uma fragilidade nessa região. E esses vasos podem sangrar por qualquer estresse que essa criança tenha, né? Na maternidade, uma picada, uma colheita de exame, uma coisa mais inadvertida, pode fazer com que você tenha a hemorragia da matriz germinativa. Ou se essa criança tem uma hipóxia, uma infecção, uma coagulopatia, ou mesmo usos de drogas para a mãe, pode sangrar e inundar o ventrículo. Então, essa classificação, eu adoro essa classificação, ela foi feita em 1978 por um residente de pediatria, Papilli, né? E grau 1, então, é restrita a matriz germinativa, grau 2, inunda o ventrículo, mas não dá hidrocefalia, grau 3, inunda o ventrículo e dá hidrocefalia, e grau 4, você tem uma hemorragia intraparenquimatosa com hidrocefalia. Então, nós, neurocirurgiões, só somos chamados no grau 3 e no grau 4 para atuar nessas crianças. E o que nós podemos fazer com essas crianças? Nós podemos lavar esse ventrículo. Então, as crianças elas perdem muito calor, então nós deixamos a criança praticamente coberta com um saco plástico. Esse saco plástico vem na manta térmica e o pessoal joga fora. Não joga fora esse saco plástico, ele evita com que essa criança perca calor. Né? Nós fazemos uma pequena craniotomia para abrir a dura mater. Abrimos a dura mater. E nós fazemos o que nós chamamos de brainwashing, ou seja, uma lavagem cerebral. Os alemães, nossos amigos, o pessoal de Berlim, eles gostaram muito disso, nós chamamos de brainwashing, eles chamam de lavagem cerebral. Então, o que nós fazemos? Nós entramos com o endoscópio dentro do ventrículo, e nós gostamos muito do Minop, é um endoscópio que tem a ponta romba, então ela não machuca o parênquima cerebral. E aí, a hora que eu entro, eu não vejo nada, vejo sangue. Aí nós vamos lavando, 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 lavando. Esse líquido vai ficando mais limpo, vai ficando mais claro. Eu já estou conseguindo identificar o plexo coroide, eu já estou conseguindo identificar aqui o buraco de Monro, né? O local onde teve a hemorragia. E eu vou lavando isso com soro fisiológico. No começo nós usávamos soro fisiológico, depois essas crianças faziam acidose. Nós começamos a usar um soro que chama Plasma Light, e esse Plasma Light ele tem a mesma proporção de
de sódio que o líquor, e aí nós evitamos de ter essas hiponatremias. Então, aqui eu já estou identificando o buraco de Monro, o plexo coroide, e note que eu já limpei muito essa cavidade ventricular. Então, esse brainwash você pode usar para prematura, você pode usar para inundação ventricular pós-ruptura de aneurisma, para qualquer caso. Então, aqui eu já identifico os corpos mamilares, né? O aqueduto cerebral, que nesse caso está aberto, a artéria basilar pulsando aqui, o dorso da cela, a hipófise, a haste hipofisária, e nós vamos fazer uma terceira ventriculostomia depois que nós tivermos com essa cavidade ventricular bastante limpa, né? Então, vocês veem a mudança, né, de muito sangue para agora muito pouco sangue, né? Nós sempre usamos esse catéter de Fogarty, 4 frente. Existe uma pincinha, tipo jacaré, que você pode furar também a membrana de Liliequist, o tuber cinério, a membrana de Liliequist. E só que lembrar que na criança existe uma diferença, o tuber cinério não está tão grudado na membrana de Liliequist. Então, você tem que tomar cuidado de abrir o tuber cinério e mais para baixo abrir a membrana de Liliequist. E você vê que o espaço subaracnoideu também estava sujo, sangrou um pouquinho, nós lavamos, lavamos, lavamos. E aqui nós vamos ver, então, após lavagem dessa pequena hemorragia que nós tivemos, nós vamos identificar a artéria basilar e nós vamos identificar a membrana de Liliequist, que está lá embaixo e aberta, e aqui a ponte com os vasos perfurantes da ponte. É sempre interessante abrir o máximo possível o tuber cinério, mesmo em crianças pequenas, para que você tenha uma ampla drenagem de líquor. E se for o caso, nós fazemos punções lombares para ajudar nessa circulação de líquor, para você evitar de colocar válvula nessas crianças. Então, aqui uma terceira ventriculostomia feita num prematuro que pesa 700 gramas. É o mesmo endoscópio, é o mesmo catéter de Fogarty, dá para você fazer tudo isso. E depois ver se o aqueduto está pérvio. Se ele não tiver pérvio, você cateteriza o aqueduto. E nós vamos ter ainda esse aspecto tigroide da parede do ventrículo, que é em função da hemorragia intraventricular que essa criança tem. E aí nós estamos já saindo, praticamente terminando o nosso brainwashing nessas crianças, limpando rapidamente essa hemorragia ventricular. Ainda uma inspeção no aqueduto, o aqueduto está pérvio para evitar que eu tenha um quarto ventrículo isolado, que é uma coisa que pode acontecer, tá? Então, essa criança, com menos de 1 quilo, nós lavamos com 5 litros de sangue. Então, note no começo da cirurgia e note no final da cirurgia como é possível você limpar essa cavidade ventricular. Depois, fechar muito bem a dura mater, a pele e o tecido celular subcutâneo, né? Bom, e depois o estudo de fluxo mostrando que está patente a nossa terceira ventriculostomia. Embora o aqueduto tivesse pérvio, ele não está mostrando um fluxo muito bom, mas essa criança conseguiu ficar sem válvula. Nós podemos usar isso tudo também, esse brainwashing, quando a criança tem uma infecção, uma ventriculite. Você sabe que uma ventriculite, você tem que pôr uma derivação ventricular externa, fica dando antibiótico. Então, num caso como esse, pós-hemorragia, que contaminou, que a criança teve uma ventriculite, nós podemos entrar com endoscópio e, da mesma maneira, vocês estão vendo a quantidade de pus dentro da cavidade ventricular dessa criança, e nós vamos lavando, aspirando, porque esse pus, esse aumento da proteína, ele vai fazer com que ocorram umas fibroses aí dentro, umas septações, e aí é muito difícil você conseguir tratar. Então, note que nós estamos aspirando todo esse pus, né? E isso com o canal de trabalho, você liga o aspirador no canal de trabalho, você vai aspirando esse pus constantemente, com a irrigação, até que você vai limpando, veja que você não identifica nada anatomicamente, você vai limpando, até que você consegue tirar todo esse pus e fazer com que esse líquor volte a circular. Agora a gente já está começando a ver um pouquinho de estrutura de epêndima, mas ainda é muito difícil, um pouquinho de plexo coroide, né? Já estamos começando a ver os vasos do epêndima, mas note a quantidade de pus que tinha esse recém-nascido, né? Então, nós vamos limpar isso até identificar o tuber cinério e fazer uma terceira ventriculostomia nessa criança também.
Então, aqui o pós-operatório, note o pré como que era, após a limpeza, e essa criança teve uma evolução boa, nem que for o caso de você colocar uma válvula, mas aí você já está com o ventrículo bastante limpo, você acelera bastante o tratamento. E algumas vezes nós deixamos até um catéter no tuber cinéreo, como vocês estão vendo aqui, porque nós achamos que frente a um processo inflamatório, ele pode fechar a sua terceira ventriculostomia, então às vezes nós deixamos um stenter no tuber cinéreo, né? E algumas vezes, após essas hemorragias, nós temos o quarto ventrículo isolado. Nós ainda temos hidrocefalia e um quarto ventrículo isolado. Então, nessa situação, nós fazemos, de novo, uma terceira ventriculostomia e depois, através do aqueduto, nós cateterizamos o aqueduto e deixamos um catéter comunicando o quarto ventrículo com o terceiro ventrículo. Então, vocês estão vendo lá o aqueduto cerebral. Nós estamos entrando com um catéter, né, um catéter de válvula fino, uma membrana que existia no aqueduto, aqui eu estou vendo a fossa posterior, e eu largo este catéter aqui no aqueduto cerebral. Então, vou ter uma terceira ventriculostomia e mais uma comunicação do quarto ventrículo com o terceiro ventrículo, nos casos de quarto ventrículo isolado. Então, note o quanto esse tronco cerebral estava comprimido contra o clivos e essa criança tinha uma dificuldade motora bastante grande aqui após a colocação do catéter. Outros exemplos de quarto ventrículo isolado, só que aqui eu tenho uma situação diferente. Aqui o ventrículo está pequeno porque ele está drenando por uma válvula que está funcionando. Mas o quarto ventrículo está isolado e cada vez mais apertando o tronco. Então, nessa situação, nós colocamos um catéter de baixo para cima, né? Com o endoscópio, nós entramos pela fossa posterior e largamos um catéter através do aqueduto. Então, a válvula aqui funcionando e o catéter comunicando o quarto ventrículo com o terceiro ventrículo, né? Então, o pré-operatório, olha como esse tronco estava apertado, o pós-operatório, uma boa evolução. O pré e o pós-operatório, né? Como é que nós prevenimos, então, a hidrocefalia? Existe alguma doença que nós podemos tratar que possa evitar a hidrocefalia? São os casos das mielomeningoceles, né? Então, é uma abertura do tubo neural, vocês neurocirurgiões todos conhecem, com exposição da medula e dos nervos cranianos. Então, hoje em dia, esse diagnóstico está bastante facilitado através da ultrassonografia. E por quê? O que acontece com uma criança que tem mielomeningocele e hidrocefalia? 50% delas morrem nos primeiros 20 anos. Parece uma coisa incrível quando você olha esse tipo de estatística. Metade dos seus pacientes vão morrer em 20 anos quando eles têm uma hidrocefalia, uma mielomeningocele. E a grande maioria no primeiro mês e no primeiro ano de vida. Por quê? Por complicações de válvula. Nós sabemos que 90% das crianças com mielomeningocele, elas vão ter válvula. Então, será que existe alguma maneira de evitar a hidrocefalia na mielomeningocele? Então, esse trabalho que chama MOMES, feito em 2011, que foi um estudo multicêntrico em 3 universidades, operando a mielomeningocele dentro do útero, eles evitaram de colocar a válvula em 50% dos pacientes. Aqui no Brasil, nós na Escola Paulista, nós fomos os primeiros a operar uma mielomeningocele dentro do útero. Isso no ano de 2003, com sucesso. Campinas já tinha feito um caso, mas a criança morreu. Então, nós fomos os primeiros a tratar uma mielomeningocele dentro do útero. E quando nós operamos essas mielomeningoceles após o nascimento, eu tinha que pôr a válvula em 93%. Quando eu opero dentro do útero, eu tenho que pôr a válvula em 7%. Mas que loucura, o americano põe em 40%, como é que você só põe em 7%? Como que é isso, né? Então, nós fazemos uma cirurgia junto com os obstetras, esse já é um filme um pouco antigo, então o obstetra faz como se fosse uma cirurgia para cesariana, eles põem o útero, nós damos esses pontos de fixação, que fixa a parede do útero, a membrana amniótica, e o americano ele usa um grampeador, que custa $4.000. Nós usamos essas pinças de Satinsky, que são pinças hemostáticas. Essa pinça não custa nada, né? Ela é reutilizável, então isso sai muito mais barato. Então, aqui o obstetra abrindo o útero para nós, e essa abertura vai depender do tamanho da mielomeningocele. Se ela é muito grande, você abre 6 centímetros, se ela é pequena, você abre 3 centímetros,
O professor Moron é quem opera todos esses casos junto comigo. Então, aqui nós acabamos de abrir o útero, vamos identificar a mielomeningocele, vamos soltar um ligamento que fixa a medula na dura mater. Então, aqui, ó, parede do útero exposta e aqui a mielomeningocele. A abertura da parte posterior do tubo neural, aqui a aracnoide e aqui o placódio, todo exposto com uma microhemorragias nesse placódio. Essa criança vai batendo essa mielomeningocele dentro do útero e vai piorando. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que refazer esse tubo neural. Então, aqui eu estou dissecando o aracnoide, né? Você pode fazer isso ou com microscópio ou com lupa. Com lupa também é bastante satisfatório. E eu vou ter que fazer a mesma forma que tinha a medula. Ela em forma de tubo, aqui ela está aberta como se fosse um livro. Então, eu tenho que ir soltando esse placódio que está todo preso, né? Aqui eu já fiz ele em forma de tubo. E agora eu vou ter que fechar esse tubo neural. Então, antigamente eu fechava a dura mater e depois fechava a aponeurose. Depois de algumas cirurgias, eu comecei a descobrir que a dura mater estava muito presa na aponeurose. Então, eu comecei a soltar os dois juntos, dura mater junto com a aponeurose. Às vezes, se ela é bastante sacral, eu tenho que cortar até o osso, que ele é um pouquinho cartilaginoso, entendeu? É como se a lâmina tivesse aberta, então você consegue soltar aqui essa lâmina de osso junto com a aponeurose e com a dura mater. E agora nós vamos fechar, né? Vamos fechar esse tubo neural, a medula está solta lá, é importante deixar essa medula livre, né? Não fixar essa medula. Então, aqui nós estamos usando um fio absorvível, tá? Um fio 5 zeros, então nós fechamos a aponeurose, a dura mater, e fechamos a pele, e o obstetra fecha o útero. Depois que ele fecha o útero, nós recolocamos solução salina dentro do útero e esperamos a criança nascer, né? Então, o que acontece quando uma mãe tem uma criança com um feto com mielomeningocele? Você tem uma fístula que está vazando líquido. Vazando líquido, você está perdendo líquor, você tem pouco líquor dentro do cérebro. Então, você tem o que nós chamamos de dry brain, um cérebro seco, né? Então, está vazando líquor, e esse dry brain, que você vai ter a migração do tronco encefálico e do cerebelo para dentro do canal raquiano, é que leva ao chamado sinal do limão. O sinal do limão no ultrassom é o acavalgamento dos ossos frontais, como nós estamos vendo ali, que é característico das mielomeningoceles. E você vai ter o chamado Chiari tipo 2. Tá? Então, é isso que acontece, porque você tem uma hipotensão dentro do crânio. Tá? E aí, quando você fecha, você restabelece a pressão, a fossa posterior cresce e você tem um espaço para abrigar o cerebelo. Então, quando você opera dentro do útero, regride o Chiari. Então, quando nós estudamos a fossa posterior dessas crianças operadas após o nascimento e comparadas com a cirurgia fetal, a fossa posterior de uma criança com a cirurgia dentro do útero é muito grande. Aqui eu tenho ainda o Chiari, lá eu já não tenho mais o Chiari. O que acontece? O aqueduto abre e o buraco occipital também está livre, né? Então, é isso que acontece. Então, nós estudamos as alterações da base do crânio nas nossas crianças e nós vimos que as crianças operadas operadas dentro do útero têm uma fossa posterior igual a uma criança normal, diferente daquelas operadas após o nascimento, que elas têm uma fossa posterior pequena. Mas porque você não opera o nascimento, não vai retornar? Não vai retornar. Então, note aqui uma criança com mielomeningocele dentro do útero, uma falha grande, a migração do cerebelo para dentro do canal raquiano e a hidrocefalia. Nós operamos ela dentro do útero, um mês depois, a mielomeningocele fechada, o cerebelo na posição normal e desaparece a hidrocefalia. Tá? O ângulo da fossa posterior também aumenta. Ou seja, não é que o cerebelo sobe e desce, o tronco sobe e desce, nada mais é que você aumenta a fossa posterior, com isso você tem espaço para o líquido circular e com isso desaparece a hidrocefalia. E aqui a criança com 6 meses e a criança com alguns anos absolutamente normal, né? Aí o que acontece? Você restabeleceu a circulação do líquor e você fechou a fístula. Você fechou a fístula, essa criança não está acostumada a absorver o líquido.
Então, ela vai ter líquido aumentado, ela vai ter uma macrocefalia, né? Então, o que acontece? Desaparece o quiário, o aqueduto está aberto, esse líquido circula, começa a acumular líquido na região frontal dessas crianças, aquilo que nós chamamos uma hidrocefalia externa benigna da infância. Então, eu passei de uma hidrocefalia obstrutiva para uma hidrocefalia comunicante, né? E nessa situação aqui, você quer pôr a válvula, porque o ventrículo está crescendo, a cabeça está crescendo. Então, aqui eu dou um pouco de Diamox, eu não sei se é placebo ou não, mas você está dando alguma coisa, né? Você consegue contornar os obstetras, né? E depois esse perímetro cefálico vai normalizando com o tempo, né? Então, desaparece a coleção, e você tem a nítida impressão que ela é macrocrânica, mas a fontanela não é tensa, a criança absolutamente normal. Então, você tem a noção que ela é macrocrânica, né? Você tem essa noção, e depois de algum tempo, essa criança, um crânio absolutamente normal e um desenvolvimento normal. Então, com isso, você tomando esse cuidado, né, de dar Diamox, esperar um pouquinho, ficar segurando, até que isso equilibra e você evita de pôr a válvula. E quando você põe a válvula nas mielomeningocélias, olha o que acontece com o perímetro cefálico, também fica abaixo da média. Então, você nunca tem um perímetro cefálico muito bom, tratando intraútero ou tratando após o nascimento, mas para nós isso é extremamente satisfatório. E com isso nós colocamos válvula nessas crianças apenas em 7%. E é claro, tudo você quer evoluir para essa cirurgia para fazer com endoscopia, e nós passamos a fazer ela com endoscopia, com 2 portais de entrada, e para fazer isso nós também usamos o neuroendoscópio MINOP, né? Porque ele tem a câmera, ele tem o canal de trabalho, e nós fazemos um outro trocáter. Isso não é fácil, né? São só apenas 2 portais de entrada. Isso nós tivemos que fazer um treino bastante grande no nosso laboratório, lá na escola, treinar em bola de basquete, e nós operamos em torno de 300 animais dentro dessa bola de basquete, fazendo as cirurgias endoscópicas, até que nós passamos a fazer essas cirurgias agora endoscópicas da mielomeningocele dentro do útero. A imagem que você tem espetacular é que a mielomeningocele, a aracnóide, ali o pezinho da criança que estava atrapalhando a nossa cirurgia. Então, a visão é espetacular, é fantástico, mas a curva de aprendizado, ela é demorada, né? Vamos falar um pouquinho da classificação da hidrocefalia, isso também é clássico, né? Então, quando nós temos uma hidrocefalia comunicante, não tem jeito, você tem que pôr válvula, né? Tem que pôr válvula. Quando ela é obstrutiva, você pode usar endoscopia. Isso é a produção de líquido, a circulação e a absorção de líquor, né? Então, também nós podemos mudar de uma paciente que fez endoscopia, nós podemos pôr a válvula, e mesmo aquela criança que está com válvula há muito tempo, nós podemos fazer uma endoscopia. Então, note esse caso. Esse caso é uma criança de uma mielomeningocele operada intraútero, né? E que o ventrículo agora, ó, você não desbloqueou o aqueduto. Então, o assoalho do terceiro ventrículo está para baixo. Então, nós podemos fazer uma neuroendoscopia, né? Então, nós vamos fazer uma terceira ventriculostomia, porque esse assoalho está para baixo. Então, foi um daqueles casos que falhou. Então, mesmo, ao invés de pôr a válvula, a gente tenta fazer uma terceira ventriculostomia, mesmo em pacientes com mielomeningocele, que às vezes tem uma anatomia um pouco distorcida. Neste caso, a anatomia não era nem um pouco distorcida, a membrana aqui, o assoalho do terceiro ventrículo, estava pedindo para se fazer uma terceira ventriculostomia. E o procedimento é bastante rápido, é mais rápido até mesmo do que você colocar a válvula, e nós sempre fazemos com catéter de Fogarty. Então, aqui o pós-operatório, você vê que a hidrocefalia não diminui muito, mas já melhora, e você vê o fluxo através do assoalho do terceiro ventrículo, né? E com relação à patologia dessas crianças, agora vamos fazer um pouquinho, assim, fazer um pouco mais dinâmico com relação a alguns casos que nós temos, assim, um pouco mais complexos, né? Então, vamos ver esse primeiro caso. Uma criança de 2 anos, feminina, dor de cabeça, torcicolo. Estou vendo uma Maeda aí, é verdade? Ô, Maeda, boa noite. Maeda, o que você acha que tem essa criança? Tem uma coisa no quarto ventrículo. Tem umas calcificaçõezinhas, vou te adiantar, que era um ependimoma da fossa posterior. Infelizmente, ela não foi operada pela gente, foi operada por um outro grupo, né?
Está aqui o tumor, obstruindo o quarto ventrículo. Poderia ter sido feita uma terceira ventriculostomia, uma vez que é uma hidrocefalia obstrutiva, mas operaram o tumor, né? Tiraram o tumor aqui da criança e colocaram uma derivação externa. Né? Aqui é a derivação externa. Segundo dia de pós-operatório. Quando tiraram a derivação externa, no 6º dia, começou a haver uma herniação aqui, o que a gente chama de meningocele espúria, né? O ventrículo está pequeno, mas tem essa meningocele, e isso foi crescendo, piorou da dilatação ventricular, mantendo isso, né? Aí colocaram uma válvula nessa criança, tá? Para diminuir essa meningocele e tratar a hidrocefalia. Não vou dizer o tipo de válvula, né? Mas não era nenhuma das que a gente está acostumado a utilizar. Isso 18 de março, né? 16 de maio, essa criança não consegue mais ficar de pé porque está drenando muito, está com slit vêntrico. E uma vez que fez slit vêntrico, depois de um tempo, né, a válvula entupiu e a criança está com uma sintomatologia bastante importante. E agora, Maída? Dá para tentar fazer uma endoscopia, pode ser uma boa ideia, fazer uma endoscopia. Né? Então, cresceu o ventrículo, poderia fazer endoscopia. Mas ainda não estava com a gente. Revisaram a válvula, né? E, de novo, fez slit vêntrico. De novo, disfunção, aumentou a pressão intracraniana dessa criança. De novo, trocaram a válvula dela. Tá? Colocaram para uma válvula que se autoprograma. Eu gosto bastante dessa válvula, né? É uma válvula que se autoprograma, tem esse cristal de rubi, trocaram por essa válvula, tá? 18 meses de pós-operatório, a criança continua com slit, né? Continua com sintomatologia, até que ela bate a cabeça e a válvula entope. Aqui se faria endoscopia, não é, Maída? Mas essa criança fez radioterapia, fez uma série de coisas, família difícil, tá? Sintomas de hiperdrenagem, quando revisa a válvula. Então, põe a válvula, dá slit, põe a válvula, põe slit. Colocamos a válvula programável ProGrave 2 nessa criança. Tá? Desapareceram todos os sintomas. Colocamos com 15 centímetros de água no sifão, né? E a válvula, nós programamos ela, ficou mais ou menos em torno de 20, o ventrículo dilatou e essa criança ficou muito bem. Então, essa válvula se presta para isso. Quando as outras válvulas não funcionam, talvez não seja a primeira válvula para você utilizar, ou pode ser a primeira, mas acabou funcionando muito bem nessa criança. E note, a gente não costuma muito colocar válvula frontal, mas numa criança pequena, como ela é grande, vale muito a pena você colocar essa válvula na região frontal. E agora, Maída? Ela fez uma escara na válvula. Hã? Oi? Tem que tirar a válvula. Tem que tirar a válvula, né? Tem escara, tem que tirar. Tem escara, tem que tirar. Teoricamente. Então, ela já trocou um monte de válvula, né? Está infectado, não tem jeito. Tem escara, ela fez radioterapia, a pele é horrível, a criança é pequena, múltiplas cirurgias. E aí tira a válvula e faz o quê? Como que é o ventrículo dela? O ventrículo dela é em slit quase, é pequeno. Bom, fizemos terceira ventriculostomia como você queria. Com ventrículo pequeno, é possível, nós dilatamos, fizemos com navegação e ela está assintomática e ela está ótima. Então, veja bem, quando a válvula complica, slit, essa válvula domítica, ela é excelente para isso. E mesmo assim, quando não funciona, terceira ventriculostomia endoscópica pode funcionar. O senhor tem feito mesmo em ventrículo assim tão pequeno, doutor Sérgio? Tenho. Mas como é que entra no terceiro ventrículo? Tenho. Porque, veja bem, a partir do momento que você põe o endoscópio, a coisa funciona. O problema é você chegar no ventrículo. Então, eu sigo com navegação, eu ponho o endoscópio, eu ponho a estrela de navegação no endoscópio, como nós fizemos há um tempo atrás, aqui em Curitiba, e eu vou até cair no ventrículo. Você precisa da navegação até chegar no ventrículo. Aí você entra com soro, o ventrículo dilata, terceira ventriculostomia. Tá? O fórnix não atrapalha. Não atrapalha, porque você dilata ele. Você dilata. Antes de você chegar no terceiro ventrículo, você enche de soro. Essas crianças, como você faz um pouco de hipertensão aguda, elas demoram um pouquinho para acordar. Você já fala para o anestesista.
Vai demorar um pouquinho mais a acordar, porque você fez uma hidrocefalia aguda e depois o ventrículo fica pequeno e fica assintomático. Eu peguei uma EDA, porque eu conheço o Maeda já de muito tempo, desde a época que ele era residente, estou ficando velho, né, Maeda? Mas vamos ver esse caso aqui, ó. Essa é uma paciente que ela tem os ventrículos pequenos e sinais de hipertensão intracraniana, né? Se você vê na ressonância magnética, você tem edema de papila nela, né? Sem alteração dos seios sagitais, né? Talvez esse seio transverso um pouquinho menor que o outro, mas essa paciente tem pseudotumor, como a hipertensão intracraniana muito importante, aqui, ó, tá vendo o edema de papila? Né? Aqui é o edema de papila, que dá para ver bem na ressonância, nervo óptico torto, esse paciente quase já cega de hipertensão intracraniana. Diagnóstico de pseudotumor, com 17 anos de idade, ela já tinha sido submetida a 16 cirurgias, 6 derivações ventrículo-peritoneais, 8 derivações lomboperitoneal, 2 derivações ventrículo-atrial, corticoide, acetazolamida, o Diamox, 20 punções lombares, quer dizer, já perdi a conta quanto deu aqui, necrose asséptica de patela por causa do corticoide, uma paciente difícil, uma paciente que te chamam para você ter que tomar cuidado. E essa foi a paciente que eu coloquei a primeira válvula gravitacional. Né? Foi a primeira que eu coloquei essa válvula mítica nela. Tá? Bom, ela melhorou dos sintomas, nós colocamos antes, nós não tínhamos essa válvula, então nós colocamos uma válvula que se autoprograma, né? A válvula Orb Sigma, e ela teve uma melhora dos sintomas por 6 meses. Né? Então, qual que seria a conduta agora, depois você pôs uma válvula Orb Sigma? Bom, já falei, né? Eu troquei a válvula e coloquei essa válvula programável. Né? Mas antes de colocar a válvula programável, desculpa, errei um pouquinho, antes de pôr a válvula programável, eu ampliei o crânio dessa paciente. Tá? Como descrito por esse pessoal de Denver, o Todd, que eles ampliam o crânio, tá? Uma vez que a válvula não está dando conta. E nós seguimos o exemplo do que eles fizeram com os estádios na Rússia, né? O estádio não cabia, então eles ampliaram o estádio, nós fizemos a mesma coisa. Né? Então nós pegamos o crânio dessa paciente que estava com uma válvula Orb Sigma, que ela ficou bem dos sintomas durante 6 meses, e nós fizemos uma ampla craniotomia nela. Fizemos uma craniotomia parietal, fizemos uma craniotomia frontal. O osso desses pacientes costuma ser bastante espesso, nós desgastamos esse osso. Né? Então, nós vamos fazer uma craniotomia frontal bastante ampla, preservando o seio sagital. Né? Então, nós estamos alargando o crânio dessa paciente. Isso agora, nesses pacientes com slit vêntrico, nesses pacientes com pseudotumor, é o que nós preferimos fazer. Né? Uma ampla exposição da calota craniana. Né? Antes mesmo de pôr a válvula, nós temos proposto esse tipo de procedimento. Tá? Então, nós preservamos o seio sagital. E depois desse osso, nós desgastamos ele pela metade. Nós tiramos a cortical interna e nós tiramos a díploide. Nós deixamos só uma casquinha de ovo. Com isso, você consegue ganhar bastante espaço. Isso é o que aquele trabalho lá do pessoal de Denver faz. Né? Nós imitamos eles, né? Só que nós fizemos uma coisa a mais. Nós colocamos distratores. Né? Nós colocamos distratores cranianos, então nós fechamos a região frontal já ampliada e nós colocamos distratores cranianos para ir fazendo com que esse crânio fosse aumentando de tamanho. Né? Então fechamos a região frontal com mini placas e agora nós vamos partir para colocar o distrator. Esse distrator fica na cabeça da criança e você toda noite vai aumentando 1 milímetro, então você vai ganhando mais espaço nesse crânio para ela abrigar esse cérebro que não está tendo espaço. E nós temos muita dúvida com relação à fisiopatologia dessa hidrocefalia idiopática. Então, aqui, ó, antes do início da cirurgia, aqui depois do distrator aberto, tá? E aqui após a nossa cirurgia. Bom, essa paciente ficou bem por um tempo, ficou assintomática por 1 ano, o ventrículo cresceu um pouquinho, depois voltou a ter sintomas.
Aí que eu coloquei a válvula gravitacional. Ela teve um trauma, a válvula disfuncionou, piorou o edema de papila dela, né? E aí nós colocamos essa válvula com pressão fixa de 30 e mais 20 que nós conseguimos controlar. E ela está agora assintomática há 2 anos utilizando essa válvula. Tá? Então, quando você não tem mais solução, você não tem o que mais fazer, você troca um monte de válvula, amplia o crânio, mesmo assim tem sintoma, então põe uma válvula que dá 50 de pressão para poder drenar e pode ser uma solução bastante boa. Esse caso mostra alguns erros que as pessoas fazem por aí, talvez por não conhecer a endoscopia, nada. Essa é uma criança de 15 anos que tinha dor de cabeça há 6 meses. Agora eu vou pedir, você passou lá com a gente na escola, o que você acha? O que você faria com esse caso? Qual o seu diagnóstico? Fala o seu nome para mim, para eles gravarem lá. Meu nome é Leonardo Ruschel. Hidrocefalia triventricular. Eu faria endoscopia, doutor. É? É. Você faria endoscopia? Faria endoscopia, faria uma terceira ventriculostomia. E o que você faria com esse cisto aqui? Faria endoscopia do cisto também. Faria endoscopia do cisto? O que é esse cisto? Esse cisto é a herniação do ventrículo lateral, um cisto falso, tá vendo? Olha, é um cisto falso que nós estamos tendo lá, né? Só que não fizeram isso num grande hospital lá em São Paulo, né? Estão vendo edema transependimário, a membrana aqui de Lilliquist pedindo para fazer uma terceira ventriculostomia, né? E colocaram uma válvula nesse paciente. Você vê que o cisto murchou, né? Só colocando a válvula. Então, realmente era comunicação. Colocaram uma válvula nesse paciente. E aí, tudo bem? Tudo bem, né? O paciente ficou bem. Até que ele bate a cabeça. Bateu a cabeça na quina do armário. E agora? Continua. E agora? Não. Não é programável. Colocaram uma válvula fixa. Vai ter que revisar. Não. Tá Glasgow 15. Está Glasgow 15. E agora? Podemos discutir, pessoal. Quem quiser, fala. Vamos falar. É aquilo que o Jaime falou. Vamos discutir. Não sei se já passei da hora, não passei da hora. A gente pode discutir, mas eu gosto dessa diversão. E agora? Observa. Observa, não faz nada? Observa. E se crescer isso daí? E se ele entrar em coma? Você drena o hematoma? Mas é hematoma isso aí? Hematoma subdural, não tem dúvida. Diferente do líquor, hematoma subdural. Vai drenar, vai formar de novo. Então, veja bem, nós temos todas essas opções. Tirar a válvula e fazer terceira ventriculostomia, drenar o hematoma, né? Colocar numa drenagem externa, ou fazer tudo. Ou fazer tudo. Aí, Maida. E colocaria que válvula? Um pouquinho mais alto, né? E se só fechar a válvula no pescoço e drenar o hematoma? Se ele fizer hipertensão. Mas aí você vai de madrugada abrir o pescoço, né? Ó, esse pai, ele passou num monte de neurocirurgião. Num monte. E cada um propunha uma coisa desse tipo. Drena o hematoma, troca a válvula, fecha no pescoço, não sei o quê. E depois ele confessou porque ele tratou comigo, porque eu propus fazer tudo. Então, o que eu fiz? Eu exteriorizei a válvula dele, coloquei numa drenagem externa na válvula exteriorizada, que eu queria ter certeza que estava tudo muito bem. Drenei o hematoma, fechei a drenagem da válvula, o ventrículo cresceu um pouquinho e eu fiz terceira ventriculostomia. Entendeu? Porque aí o ventrículo aumentou um pouco. E você tira a válvula? Ou você deixa lá a válvula? Tira, né? Tira a válvula, né? Por que você vai tirar? Tirei a válvula.
A criança, ótima. Paciente, ótimo. A mãe falou para mim, a mãe separada do pai, aqueles problemas que a gente tem. Doutor, meu filho é muito azarado. Não, mamãe, mas está de alta. É melhor fazer uma tomografia dele antes de sair do hospital? Mas ele está sem queixa, sem nada. Tá bom, vamos fazer uma tomo. Fizemos uma tomo. Sangrou de onde eu tirei o catéter, com inundação ventricular, inundação no terceiro ventrículo. E agora? Ele é azarado mesmo. E agora? Tá ótimo, ele está de alta do hospital, mãe. Eu só fiz tomo porque a mãe falou, ele é azarado, faz uma tomo. Mãe é mãe, mãe sabe. E agora? Suspende alta. Hã? Suspende a alta e você vai ficar observando. Como é que você vai ter certeza que a sua terceira ventriculostomia está funcionando? Faz uma ressonância com fluxo. Ressonância com fluxo, apesar do sangramento, está funcionando aqui. Fluxo maravilhoso no assoalho do terceiro ventrículo. Então, vai de alta. Está aberta a terceira ventriculostomia. 1 mês de follow-up, sangue absorvendo, reduto aberto. 6 meses de follow-up. Criança já assintomática há muito tempo. Hã? O fato, sabe o que foi legal nesse caso? Que a mãe falou, não, doutor, ele é bonzinho. O senhor mandou ele ficar com a cabeça reta, fixa, a 30 graus. Ele ficou todo o tempo, o senhor falou. Então, ele ficou com a cabeça lá, o sangramento ficou lá para trás e não entupiu, minha terça, que poderia ter entupido. Se tivesse entupido, eu voltaria lá com o endoscópio, faria um brainwashing, lavaria tudo isso, mas não colocaria a válvula. Então, eu gosto desses casos, que são casos que marcam a gente um pouquinho, né? Bom, tem algum neurologista aqui? Eu vi que tinha uma neurologista. Foi embora? Ah, e você é neurologista. Qual é que é o seu nome? Amanda, qual o seu diagnóstico? Olha, vou passar de novo. Qual o seu diagnóstico? Essa criança ficou 4 anos zanzando, né? 4 anos zanzando. É tique? É coreia? É Parkinson? É hidrocefalia? O que é isso? Acho que pode ser hidrocefalia. Hidrocefalia? Estava numa aula de hidrocefalia, né? Você sabe como chama esse movimento? Como você classificaria esse movimento? Você fala para, ele para. Dormindo, ele não faz esse movimento. Esse garoto ele foi em psiquiatra, 4 anos, psicólogo, psiquiatra, é tique, dá remédio, não sei o quê. Ele tem uma coisa que nós chamamos Bob Heddle. É o batimento daqueles bonequinhos que você põe no carro, que fica fazendo assim. Isso é característico de cisto supracelular. Essa criança tem um cisto supracelular. Então, o que acontece? O cisto está crescendo, está dando hidrocefalia, ele chacoalha a cabeça, drena líquido, ele melhora. Então, ele vai pegando o que poderia até ser um tique. Você entende? Porque você manda ele parar, ele para. Então, na realidade, ele tem um cisto supracelular. E agora, que válvula que nós colocamos aí? Alguém arrisca? Válvula de baixa pressão, válvula dentro do cisto, válvula na hidrocefalia. Endoscopia. Endoscopia e faz terceira ventriculostomia. Não dá, tem um cisto na frente, né? Abre o cisto e faz, né? Tá bom, então vamos lá. Então, assim como nós fazemos a endoscopia, esse é um endoscópio que eu comprei do professor Pernesk, é um dos primeiros endoscópios da Esculap, infelizmente não fabricam mais. A sucessão dele é o Minop, que é quase igual. E aqui estamos nós preparando o paciente, nós fazemos 2 centímetros na frente da sutura coronal, né? Vamos fazer uma incisão, vamos fazer uma trepanação. E uma coisa que eu gosto de usar bastante é o laser por dentro do endoscópio. O laser, como o cisto é vascularizado, como vocês podem ver, né? Então, o laser ele vai queimando e vai cortando o cisto.
Então, nós estamos abrindo a parte superior do cisto, aquela que está em contato com o ventrículo lateral. Note que ele já está murchando um pouco. É importante que ele não murche muito, senão não tem como você entrar com o endoscópio nele. Então, aqui nós estamos cortando o cisto, nós queremos abrir um espaço para poder entrar com o endoscópio, né? Aqui as tesourinhas, que você quer que elas cortem mais, elas nunca cortam tanto quanto você quer. Vamos usar mais Fogarty, vamos tentar tirar uma tampinha de cisto, né? Essa aracnoide ela é espessa, quanto mais velho é o paciente, mais ela é espessa, quanto mais jovem ela é mais fininha, né? Então, aqui depois com o catéter de Fogarty também, nós vamos alargar esse buraco para poder entrar com o endoscópio, né? Então, aqui nós fizemos vários furinhos, não conseguimos tirar essa tampinha como nós queríamos, e nós vamos alargar até conseguir passar com o endoscópio por dentro do cisto, né? Então, estamos assim, detonando a parede desse cisto de aracnoide. Vamos cortar aquele pedacinho mais. Então, agora já, provavelmente, já dá para passar com o endoscópio. Se você coagula todo esse cisto, aí ele fica mais duro, aí você não consegue entrar. Então, agora entrei com o endoscópio, e agora a gente tem uma visão bastante linda, né? Então, ó, estamos vendo o 5º nervo, o 3º nervo, e eu tenho que abrir a membrana também que está junto da clinoide posterior, tem que abrir a parte inferior do cisto. E aqui o mecanismo que causa o cisto, essa falha na membrana de Lilliquist, quando a artéria basilar passa. Então fica como uma boquinha de peixe, então o líquido entra e não sai, então o cisto vai crescendo progressivamente. Então ali vocês estão vendo a artéria basilar, a ponte, os vasinhos perfurantes, o 5º nervo, né, comunicante posterior, e aqui a gente rasga. Note que é uma membrana bastante espessa. Eu sempre gosto de rasgar não lá embaixo, porque você pode machucar a basilar, mas eu gosto de cortar aqui junto do osso, junto da clinoide posterior, que ela é bastante tranquilo. E note que está tudo estável. Quando você começa a abrir lá, isso tudo começa a pulsar. Olha. Significa que você já comunicou a parte de cima com a parte de baixo. E com isso você evita a válvula. É praticamente impossível você conseguir furar esse cisto com um catéter. Você tenta entrar com o catéter, o cisto ele vai para todo lado, é muito espesso. Então, abrimos em cima, abrimos embaixo, vamos ver a basilar lá e pronto. Acabou a cirurgia rápida com laser, né? Esse é o material que nós usamos. Eu gosto desse endoscópio, tanto o Minop quanto o antigo, que a pontinha romba e a óptica está aqui. Então, ele permite com que você vá vendo quando você chega no ventrículo. Diferente dos outros, que você tem que puncionar o ventrículo e depois pôr a óptica. Esse você vai entrando com a óptica, então você vê exatamente quando você chega no ventrículo, né? Aqui o pós-operatório, o cisto murchou, a hidrocefalia está desaparecendo, o aqueduto já abriu, né? O fluxo aí dentro, e a criança no pós-operatório desapareceu todo esse movimento, né? Tem tempo para mais um casinho? Tudo bem? Então vamos lá, vamos para o último caso. Bobblehead Down Syndrome, esse tipo de movimento que já foi descrito. Vamos para o caso 5. Tá? Essa criança pôs uma válvula e tem cisto de abdômen. E agora? Ela já foi submetida a 8 procedimentos para tratamento desse cisto de abdômen. O cirurgião entrava por endoscópio e mudava o lugar do cisto, do catéter, né? Não adianta. Então, nossa proposta foi a mesma coisa, exteriorizar a válvula, colocar num sistema de drenagem externo, o ventrículo dilata, né? O ventrículo dilata e o paciente fica sem válvula, né? Isso é bastante possível. Então, o pré e o pós-operatório, enquanto ele tinha válvula, ventrículo pequeno, pós-operatório sem válvula e assintomático, né? E agora vamos para casos mais difíceis. O último, vai acabar com esse. Esse é uma ultrassonografia fetal, que a criança tem esse edema aqui em volta do ventrículo. Isso é uma infecção por citomegalovírus, né? Uma hidrocefalia com hemorragia intracraniana. O que fazer com essa criança, né? Essa criança nasceu, nós fizemos um brainwashing, né? Lavamos, olha a quantidade de coágulo causada por uma instabilidade pelo citomegalovírus. Bom, criança nasceu, pós-operatório, o Doppler está bom, pós-operatório, está tudo muito bom, começou a dilatar, 30º dia de endoscopia, tivemos que revisar a endoscopia, fazer uma aquedutoplastia, porque o quarto ventrículo estava isolado, e colocamos uma válvula.
No 7º dia, ele fez um cisto abdominal, tivemos que colocar numa derivação ventricular externa, né? E aí nós tivemos que partir para uma DVA com essa válvula, que é uma válvula programável, e olha o que aconteceu. Essa criança teve hipertensão pulmonar e encheu de sangue a válvula e foi sangue para dentro do ventrículo. Então, esse tipo de válvula você não pode usar dentro do coração. Então, nós tivemos que trocar essa válvula e, nessa situação, nós utilizamos a PED-GAV, tá? E essa criança, como ela não tinha mais intestino, vocês estão vendo a nutrição parenteral dela aqui, nesse catéter, como ela não tinha mais intestino, e eles estavam pensando em fazer um transplante de intestino, eu não podia mexer nas jugulares. Tá? Eles queriam que preservasse as jugulares de qualquer maneira, então eu pus uma derivação entrando pela femoral e indo até o coração, e acabou funcionando. Pessoal, para finalizar, nós temos um monte de válvula, esse tratamento deve ser individualizado, tá? E agradecer mais uma vez à Esculap por dar essa oportunidade de estar discutindo isso aqui com vocês, tá? O nosso muito obrigado. E eu espero que, se tiver alguma dúvida, estamos aqui à disposição. A você também, nosso neuronauta, pelo menos quando nós fazemos essas nossas reuniões lá na Escola Paulista de manhã, das 8 às 9, e nós temos uma audiência de 30 mil acessos, e eu chamo quem está me vendo fora aqui desse lugar de nosso neuronauta. Então, você também, nosso neuronauta que está em casa, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, teremos imenso prazer em tentar responder nessa noite fria aqui na cidade de Curitiba. Muito obrigado. Doutor Sérgio, Pois não. derivação para vesícula biliar. Tá. Nós temos feito. Nós também. Funciona, e funciona bem. Funciona e funciona bem. No começo nós fazíamos com cirurgião pediátrico, agora não quer mais fazer para nós. Então agora nós fazemos sem um cirurgião pediátrico. É muito fácil, você isola a vesícula, põe o catéter e eu dou um pontinho. Não sei se você dá um pontinho para fixar o catéter. Eu tenho colocado um conector reto na parede e amarrado. Eu, na verdade, não. A CIP ainda faz. Entendeu? Eles fazem para você. Você coloca um catéter, você interpõe um conector reto para você ter onde amarrar, e amarra, faz uma bolsa em volta da vesícula. Eu faço essa bolsinha, só que eu passo um pontinho no catéter com um Prolene 5 zeros e eu fixo esse pontinho que eu tenho medo que saia do lugar. Mas funciona, é uma possibilidade para casos que você tem complicação, que você tem infecção, que tem uma série de coisas, né? Aqueles casos abdominais impossíveis, assim, né? E colocar no retroperitônio, o senhor tentou? Já tentamos e o nosso resultado não foi muito bom. Nós não conseguimos um bom resultado, né? A gente entra com cirurgião pediátrico, remove as alças, põe lá atrás. São casos bastante difíceis, né, Maída? São casos que marcam a gente, mas a gente é fim de linha, que eu digo, né? Ou você resolve ou você não resolve. Outro dia me chamaram para tratar uma paciente adolescente que ela estava com uma válvula e ela pegou um KPC ventricular. Até acabei não publicando, devia publicar. Como é que você vai tratar um KPC multiresistente intraventricular? Sabe que a gente fez uma vez polimixina intratecal, experimental, e deu certo. Nós fizemos polimixina, nós fizemos cloranfenicol, e nós fizemos rifampicina, que são antibióticos que não usam mais, tudo junto. E funcionou também, o paciente ficou bem. Só que, assim, polimixina intratecal é um veneno. É um tiro, né? Mas funciona bem. Mas funcionou. Foi a única coisa que tirou a criança. E geralmente são famílias complicadas. Esse paciente, eu me lembro que nós marcávamos de fazer a injeção de polimixina às 11 da noite. Porque a farmácia programava, sabia que 11 da noite ninguém ia estar operando, nem nada. Então, 11 da noite, eles fabricavam a polimixina tipo 10 para as 11, e às 11 a gente estava injetando, e é complicado. São casos que você tem que pegar na mão mesmo, aí você consegue resolver. Por isso que esse tratamento ele é individualizado, e é importante você conhecer todas as ferramentas que você tem, né? Não dá para você só pôr válvula, você só fazer endoscopia. Acho que você tem que ser versátil, e a hidrocefalia ela tem múltiplas causas, né? Um dia eu tive uma criança, logo que eu comecei a fazer endoscopia, que veio do Espírito Santo, e você vê que, como tudo na medicina é importante, desde a história, queixa, onde mora. Essa criança veio do Espírito Santo com uma ascite depois que alguém colocou uma válvula.
Eu falei, excelente, vou tirar a válvula e vou fazer endoscopia, né? Foi o que eu fiz. Aí a doente ficou bem. 4 meses depois, a mãe me liga, está com os mesmos sintomas. Aí voltou, falei, o peritônio já está ótimo, eu vou pôr outra válvula. Pôs outra válvula. Foi embora para o Espírito Santo. 3 meses depois, volta com os mesmos sintomas. Aí eu falei assim, quer saber? Está com um pouquinho de proteína. Eu vou pôr uma derivação externa para baixar essa proteína. Pôs uma derivação externa. A mãe brava comigo. Doutor, tudo o senhor fala dá errado. O senhor falou que ia pôr uma derivação externa, a proteína ia baixar. A proteína subindo. Celularidade normal. Proteína subindo, né? E peguei e liguei para o Hakim. O Hakim produziu essa válvula programada. Liguei para o Hakim e falei, estou fazendo uma válvula que drena 2 gramas de proteína. Eu vou mandar para você. Né? Eu vou mandar pelo correio e você põe essa válvula. Quando desliguei o telefone, o laboratório ligou. Achei um fungo. Histoplasma capsulatum. Fungo do cocô do morcego. Tratamos, colocamos a válvula, ela ficou ótima. Aí que você vê a falha. Essa criança morava numa região que chama Venda Nova, no Espírito Santo, que é uma área de cavernas, e ela brincava nas cavernas. Quer dizer, quando você pula um passo, né, de perguntar como que era o hábito, que você esqueceu de perguntar e saber que ela tinha morcego. Aí eu apresentei isso lá na Austrália. Que é muito comum, porque na casca de eucalipto tem histoplasma capsulatum. Então, você vê que é difícil, e só fazendo, e só tem essas complicações, só resolve. Isso é quem faz mesmo. Por isso que é importante contar com engenheiros assim que ficam pensando em desenvolver, que ainda nós estamos muito atrás da área espacial, né? Eles estão bem na frente da gente, né? Nós nem sabemos por que o cérebro é desse jeito. Porque hidrocefalia é uma doença subestimada, o senhor não acha, doutor Sérgio? $1 bilhão por ano é muito dinheiro, né? Porque assim, as pessoas acham que tratar hidrocefalia é fácil. Eu acho que é uma das piores doenças sendo tratadas. Justamente como o senhor sabe, né, a gente também é final de linha, né? Chega o que chega. Né? É que talvez a válvula não seja a solução. Né? Quem sabe um dia haja, né, uma cura para a hidrocefalia, né, doutor Sérgio? Sem ser a válvula. Sem ser a válvula, um remedinho, né, que pare de produzir líquor. Mas você precisa do líquor, né? Vai fazer o quê? Porque nós estamos aqui quanto tempo, né? Mais um século que isso é feito da mesma maneira. 64 anos, exatamente. Estamos longe ainda de um século. Vamos ver se isso muda. Quem sabe? Tem alguém no chat? Alguém fora? Quer fazer alguma pergunta? Não? Tudo bem? Então, pessoal, agradecer a presença de vocês, agradecer a academia e passar a palavra para o Jaime. Jaime, muito obrigado. Obrigado, doutor. Aqui para a gente finalizar, acho que vou ser breve. Eu queria agradecer demais a disponibilidade do Dr. Sérgio Cavalheiro. Acho que foi uma aula que agregou bastante aqui para todos. Eu queria fazer um agradecimento especial para o pessoal da Jus e Média, nosso parceiro comercial aqui do Sul, o Cristiano, o Jorge, que já saiu aqui, ajudaram também bastante a gente organizar esse evento, tá? Um agradecimento também especial à Margarete. A Margarete é nossa especialista de produto de neurocirurgia, então ela sabe, tem bastante experiência na área também, liderou a organização desse evento, junto com o pessoal de marketing e comunicação lá da Academia Escolap. Tá? E gostaria principalmente de agradecer vocês que estão aqui, que acho que sem vocês a gente não teria esse evento, e agradecer o pessoal de casa que assistiu, ficou aqui na sexta-feira até essa hora para poder acompanhar a gente. Muito obrigado, pessoal.